Bom dia, Matos. Queria que você falasse um pouco, então, ficou muito clara a sua posição de defesa ao trabalho do Cuca, então dá para a gente colocar uma parcela maior ou significativa, além dos problemas de treinamento, também numa fraca atuação individual de jogadores. Fica claro que o Palmeiras, pelo alto investimento, tem jogadores no nível superior a 90%, talvez, dos outros clubes. Então, talvez você está decepcionado com alguns jogadores, está faltando que alguns jogadores mostrem realmente por que foram contratados pelo Palmeiras? A decepção, ela vem se não tivesse compromisso, se não tivesse correndo, e se não tivesse dedicando, se tivesse na noite, se tivesse faltando treino. Aí era comigo. E eles sabem disso, eles me conhecem. Eu sou parceiro, mas eu cobro bastante também. Então não tem decepção. Momentos da vida, todos nós seres humanos temos momentos de altos e baixos, né? E o mais difícil é se manter no topo o tempo inteiro. Ninguém consegue isso. No mundo, né, aqui no Palmeiras. O que a gente precisa entender que esse elenco, falado por vocês, seria o melhor, de novo, eu não considero, eu considero um dos bons elencos, tá? Não considero melhor que nenhum. Eu acho que tem bons jogadores, com convicção foram contratados, alguns estão adaptando, outros estão numa fase, outros estão em outra, mas o que vai prevalecer sempre no futebol é o coletivo. Não existe outra saída. Se aqui fosse tênis, talvez nossa equipe de tênis seria a melhor da América do Sul. Mas aqui é o futebol. E o futebol, o individual só vai aparecer quando o coletivo funcionar. E esse coletivo, por vários fatores, desde lá de trás, desde dezembro, quando o Cuca, por problemas pessoais, não pode ficar. Aí nós tivemos uma dificuldade de mercado. Não tem nenhum treinador no Brasil, na minha opinião, com a mesma característica do Cuca. O que eu me lembro do mundo, talvez o Bielsa. Talvez, rapidamente assim, eu não penso outro igual. Nós tivemos que optar por um treinador com ideias novas, era o que o mercado oferecia, a gente via nele um bom treinador, porém houve uma quebra ali de ideias. Essa quebra de ideias, nesse momento, com o perfil de jogadores que a gente tem, ela não foi andando da maneira esperada. Tivemos que resgatar o Cuca sem tempo para treinar, com jogadores diferentes, saíram 2, 3, tivemos uma lesão, um imponderável, que é a lesão do Moisés, outros jogadores vieram, jogadores que estão adaptando ao estilo Palmeiras de ser, Palmeiras do Cuca de ser. Isso tudo são fatores. Eu sei que o que vale, principalmente para a crítica, ganhou, tá tudo certo. O ano passado não estava tudo certo, e nós fomos campeões, e fomos elogiados. E o Cuca foi o melhor. E os jogadores eram melhores. Mas não estava tudo certo. Quantos jogos a gente ganhou e não merecia ganhar? Quantos jogos a gente saía de lá falando, puta, precisamos melhorar bastante, muita coisa. Mas nós tivemos a competência de ser campeão. O que o Palmeiras vem fazendo diariamente é a mesma coisa. Fundamentado num projeto que a gente acredita e que vem acontecendo comigo desde 2015. A responsabilidade do departamento de futebol desde o dia 5 de janeiro de 2015 foi me passada. Então todo mundo que está aqui, jogadores, funcionários, treinadores que passaram, o Cuca hoje, são da minha responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade. E todos os erros eu assumo individualmente. As glórias, e foram algumas, não só de títulos, de quebra de tabus incansáveis. Talvez um clube com um número excessivo de tabus que eu nunca vi igual. Novamente o resgate da dignidade do palmeirense, né? Esse sim foi a grande vitória e satisfação pessoal minha. Vou te falar, mais do que título brasileiro, mais do que título de Copa do Brasil, foi resgatar a imagem do Palmeiras de respeito. Eu me recordo da chegada do Dudu, acho que muitos de vocês, eu lembro que a assessoria estava aqui, Casavia, eu acho que me falou, Alexandre, os caras estão achando que é trote. Hoje a gente não traz um jogador e ele vai para algum rival, a gente é cobrado por que ele não veio para cá. Mas isso em 2 anos, 2 anos e meio. A gente tem que começar a entender
que as coisas não são assim, que não são para ontem. 2 anos e meio é muito pouco. Mas o Palmeiras, ele ressurgiu muito forte e muito rápido. E claro que quando você radicaliza, existem erros. Claro que quando você radicaliza, você tem sempre o que melhorar. Sempre. E é isso que a gente está fazendo diariamente, com muita tranquilidade. O Alexandre, ainda pegando a frase do Cuca de quarta-feira, de que ele ainda está buscando um time ideal, né, nesse meio de temporada, pegando que quando ele voltou, já imaginava que pelo fato dele estar aqui no passado, muita coisa poderia ser igual, mas, como você mesmo disse, o elenco sofreu muitas modificações. Pensando hoje, friamente, até por conta de tudo que você sabia que ia acontecer, os campeonatos que o Palmeiras ia disputar, o pouco tempo de treino, você acha que foi uma mudança muito drástica de elenco de um ano para o outro e que tem dificultado, nesse momento, o Cuca buscar essa formação ideal? Absolutamente não. Não modificamos o elenco, o time. Time e elenco são coisas distintas. Modificamos a reposição, inclusive o próprio Cuca já disse várias vezes que hoje ela é melhor e até jovem. Para mim era muito simples pensar no agora, que é o que 99% dos clubes brasileiros fazem. Eu vou pensar no agora, daqui 2 anos às vezes eu não estou aqui. Palmeiras está pensando no futuro independente das pessoas que estiverem aqui. Por isso que fizemos esse centro de excelência. Por isso que contratamos jovens valores. Se eu vou citar aqui sem pensar muito. Iorra, Veiga, Juninho, Luan, Guedes, Mina. A gente pensa no futuro. Para mim era muito mais simples pensar no agora, ganhar alguma coisa e tá tudo certo. Palmeiras melhorou o seu elenco. Eu não posso acreditar que melhorar signifique que está errado. O que acontece é que o Cuca saiu. Então teve uma quebra aí. O Cuca saiu. O Cuca não fez a pré-temporada. Quem está estoando no campeonato é quem vem desde lá de trás. E quem tem um pouquinho de tempo, e eu tenho certeza que eles não queriam tempo, porque teve eliminações aí nesse meio tempo, quem tem esse tempo para continuar treinando? O Cuca não treinou. Eu te afirmo, se o Cuca tem aquelas 2 semanas que teve o ano passado, que quando a gente foi eliminado na Vila Belmiro, que naquele momento foi uma chateação, uma agonia, depois foi a solução. Se o Palmeiras tivesse passado pelo Santos e chegar à final, talvez não tinha sido campeão brasileiro. Esses que têm tempo, como o Corinthians tem, como outras equipes têm, de novo, por não estar participando de Libertadores, Copa do Brasil, não importa, e por mérito próprio, por mérito absurdo, mérito a gente tem que valorizar mérito, a gente tem que valorizar, bater palma, sabe, impressionante. E disse isso às pessoas do Corinthians. Então, assim, melhoramos. Se melhorar errado, aí nós estamos no caminho errado. Palmeiras melhorou agora. Perdemos 2, 3 jogadores, principalmente o Moisés, que foi uma lesão. A gente agora encontrou outros caminhos. O Gabriel tinha que ir, porque não tinha como. Infelizmente, tentamos fazer de tudo para ele ficar. Mas estamos encontrando nossos caminhos. Mas sem essa possibilidade de treino, o treino é o jogo. O treino é o jogo. Ali que ele consegue enxergar as situações. E vocês estão aqui no dia a dia para saber que isso é verdade. Estou afirmando, estou aqui todo dia. Treinamento não existiu no Palmeiras, porque não pode existir, porque tem jogo um atrás do outro. O treinamento é o descanso. E isso, a gente vai ter que conviver com isso e tem que ter o mérito, a competência de passar por cima disso, e a gente confia que o Cuca vai conseguir, sem menor dificuldade, como conseguiu o ano passado. Matos, o Cuca até chegou a falar, né, não está conseguindo achar o time ideal nesse momento, no ano passado achou, é questão de acerto, não tem como treinar, é verdade. E até frisou que não tem conseguido achar as laterais e a centroavância, ele chegou a dizer também. O Borja não se firmou ainda, nas laterais ele tem revezado alguns nomes. Você disse que o elenco melhorou e para muitos isso realmente aconteceu. Quero saber o seguinte, na tua avaliação, observando o elenco que foi montado agora, há alguma defasagem que você acha que ainda precisa ser cumprida, ou o elenco está pronto, não houve qualquer erro de planejamento? Não vamos mais contratar esse ano. O Davidson é a nossa última contratação. Era uma necessidade até numérica. Se a gente imaginar que saíram o Leandro Pereira, o Lucas Barrios, o Rafael Marques e o Alexandre, e vieram o Ilha e Borja, se saíram 4, vieram 2, e o Borja tem seleção, e são muitos jogos. O Ilha é o jogador que mais jogou esse ano, então inevitavelmente uma hora ou outra você tem que parar. A gente necessitava de mais um jogador. O volante
foi uma situação atípica, o Bruno Henrique. Não pensávamos naquele momento, mas quando veio do nosso departamento médico, não vou chamar de gravidade, porque graças a Deus ele está voltando, mas uma dificuldade no joelho do Jean, a gente percebeu que a gente precisava de mais alguma coisa ali. Como nós perdemos o Moisés, ainda não sabemos quando vai voltar, aliás, sem criar muita expectativa, por favor, Moisés faz 6 meses no final de agosto, né? Tô vendo muitas matérias aí que, o Moisés tá voltando para transição, mas eu não acredito que o médico vai liberar ele antes de 6 meses, tá? Então, assim, a gente procurou cumprir essas lacunas. Quando o Cuca fala que não encontrou o time ideal, parte primeiro dele não consegue ter observação do time ideal, ele encontra nos treinamentos. No jogo, eu vejo a crítica ao Borja, e vou falar um pouquinho do Borja aqui, que é muito, eu vou te falar, a contratação mais... quando erra uma contratação, eu sofro bastante. Essa, eu vou falar para vocês, era uma unanimidade de vocês, imprensa, críticos, da torcida, de jogadores aqui. Eu nunca tive jogador me pedindo para contratar jogador, nunca na minha carreira, tem 12 anos no futebol, 4, 5, 6, não vou citar nome, mas 4, 5, 6 me procuraram, traz o Borja, precisamos. O Alexandre saiu, agora nós só temos o Willian, que não é ali, 9 mesmo. Então, assim, escolhido o Rei da América, né? Então, assim, tem que dar tempo ao tempo. A característica do Borja não é a mesma do Gabriel Jesus, não é. O Cuca está começando a entender a maneira como ele pode usar o Borja, mas ele está começando a entender isso nos jogos. Ele não consegue parar ali e mostrar para o Borja, vem cá, você vai fazer esse movimento, o Dudu encaixa aqui, o Roger. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Tomara que não, tomara que a gente continue na Copa do Brasil e na Libertadores até o fim do ano. Então, nos jogos, ele vem evoluindo. Tem gente que fala que a gente contratou ele por 6 meses. Pegamos vídeos e mais vídeos, Cotoluá, etc., Itália, México. É um excelente jogador, não tem como se discutir. A adaptação, quantos exemplos nós temos no futebol brasileiro de adaptação de jogador que chegou e ficou uma temporada, até 2. Esse cara não dá, esse cara tira o cara e depois o cara volta e torna-se o ídolo. Eu vou citar um aqui que começou comigo, Rodriguinho no Corinthians, que hoje é a seleção brasileira. Eu contratei ele para o América, ninguém conhecia o Rodriguinho. Eu fui lá pro presidente do América e falei, eu vou trazer um meia que é do ABC, está emprestado lá no Bragantino. O Rodriguinho veio pro Corinthians, eu comprei ele pro América, jogou Série A e veio pro Corinthians. Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo ele demorou para se firmar no Corinthians? Foi emprestado, voltou. E ele é brasileiro, hein? Isso faz parte hoje, por mérito, competência, grande jogador, aliás, um amigo que eu tenho, adoro ele. Tá muito bem, tá até na seleção. Essa adaptação, ela para uns é mais fácil, porque o estilo do time ajuda. No caso do Borja, ele é um finalizador com explosão muscular, ele precisa da bola na frente. Não era o estilo que a gente tinha. O estilo era mais dinamismo, mais pressão. Cobrar o Borja em alguns jogos que a bola nem vai para ele. Lá em Guayaquil, o Borja não teve possibilidade de finalização nenhuma. Ele dedicou, ele lutou, isso a gente exige. Em algum momento, se ele não fazer isso, eu vou cobrar ele. Por enquanto, a gente está dando tempo ao tempo, não precisamos massacrar o cara. O Cuca falou isso uma vez, talvez o valor chamou atenção. Talvez isso. Eu disse algumas vezes, o Borja é inviável. Os caras pediam 25 milhões de euros, eles estavam vendendo, estava lá no chinês lá comigo, 26 milhões de euros. Conseguimos trazer por menos da metade disso. Os nossos patrocinadores, mais uma vez, nos ajudaram. Tem que dar tempo ao tempo. E tem que fazer acontecer. Mas precisavam de um com uma característica que o Cuca necessitava por número, acabei de citar, de 4. A gente trouxe 2. E com aquela característica. E veio o Davidson. E quando o Cuca chegou 2 meses atrás, ele me pediu, sem olhar Borja, sem nada. Tem 2 jogadores que eu quero que você traga um para mim. O Richarlison ou o Davidson. Eu falei, você está me dando missões fáceis, né? O Richarlison a gente tentou. E o Davidson, desde então, desde quando o Cuca chegou, tem 2 meses que eu venho tratando isso. Por vários fatores, hoje a gente conseguiu. O normal é um destaque brasileiro ir para a Europa. E não a gente conseguir buscar um destaque da Europa para cá. A gente conseguiu isso. Davidson chegou, vai ser mais um guerreiro. Tem uma característica mais daquilo que o Cuca gosta. Pode jogar junto com o Borja, certo? Não é
que o Borja vai ter nada, pode jogar junto, pode jogar um, pode jogar outro. O Cuca é um estrategista de jogo. Próximo jogo, ele vai ter as modificações que achar necessária para enfrentar o Vitória. Daqui a pouco o Flamengo. Ele é assim, mas ele sempre foi assim. Por isso que eu fiz questão de vir aqui e dizer para vocês, não vamos dizer que ele agora está inventando. Não, ele é criativo e eu quero ele assim. O dia que ele parar de ser assim, ele não vai trabalhar comigo. Ele tem que ser assim. Ele tem que dormir aqui que ele gosta, ele tem que viver, ele tem que ficar insano, ele tem que melhorar. É assim o Cuca. Esse é o Cuca que a gente aplaude. Esse é o Cuca que eu entendo ser o melhor do Brasil no momento.